Olá, sejam todos bem-vindos ao episódio de hoje, com um convidado maravilhoso que eu tenho um amor imenso, que é o Pablo Caminha, meu amigo, que foi meu parceiro de trabalho, que ele é estudante de psicologia, e a gente vai fazer uma troca muito bacana aqui hoje. Oi, Bom Pablo! dia, e bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não sei que horas o pessoal está assistindo. Muito feliz, Mari, estar aqui hoje. Eu queria aproveitar esse momento para dizer o quanto eu tô feliz por ti, né? Algumas pessoas a gente torce naturalmente pelas conquistas da vida. Eu tô muito feliz com esse seu projeto. Eu sei que ele vai alcançar muitas pessoas. Eu me chamo Pablo, né? Eu sou estudante de psicologia, tô aí finalizando o penúltimo ano. Chegando no final do oitavo semestre, e aí ano que vem é a reta final. Perfeito. E é exatamente sobre isso que a gente vai conversar aqui hoje, sobre esse processo de final, né, dessa parte acadêmica para iniciar a vida profissional. O Pablo, que apesar de estar concluindo a faculdade, mas já está no mercado de trabalho, Sim. já tem um conhecimento, né? E aí eu queria inicialmente Uhum. saber o que te levou à psicologia? O que Eita. fez você escolher Sim. esse curso, Uhum. né? Se foi a sua primeira opção, se já foi assim uma paixão à primeira vista, como foi? Bom, não foi a primeira opção, né? Eu iniciei, na verdade, por uma área totalmente diferente, que era a engenharia. Né? Eu fui fazer engenharia elétrica, esse é aquele momento escolha após terceiro ano, né? Já fui direto para elétrica e eu gostava muito, ainda gosto muito de exatas, né? Assim, eu sempre fiquei nessa divisão. Mas eu sentia que faltava alguma coisa, sabe? Alguma questão de lidar com essa parte humana, porque eu também gostava muito dessa parte do contato. E eu percebi que dentro desse universo da engenharia tinha um distanciamento muito grande das relações, né? E desisti. E aí depois eu fui para psicologia. Não, eu fui para publicidade. E aí porque eu também gosto muito dessa questão da publicidade, né? Do marketing de forma geral. Mas também faltava alguma coisa, né? Ainda faltava um pouquinho dessa relação humana, apesar de já ter melhorado bastante, mas ainda não era o ideal para mim. E aí, quando eu termino, eu desisto da publicidade, e aí eu também não vou para psicologia, eu vou para o cinema, que de certa forma era uma extensão do que eu estava fazendo dentro da publicidade, né? Sendo que era algo mais específico. E também fiquei com esse sentimento ainda de que não era aquilo. E aí, eu costumo até brincar de que eu não fui para psicologia, eu fui para psicólogo, para entender essas questões, esses processos, essas escolhas. E aí foi dentro da terapia, né, dentro de um processo terapêutico, que eu comecei a me ver eh, gostando muito da psicologia, entendendo que era isso que eu gostava de fazer, porque era isso que eu gostava de estudar, né? Eu gostava de observar as pessoas, eu gostava de tentar ajudar de alguma forma. Então aí eu comecei a pensar, nossa, será que psicologia é uma área interessante que eu poderia investir, né, minha energia nessa área? E eu lembro muito de uma frase de uma amiga, porque eu estava muito indeciso. Final de 2020, eu estava super indeciso sobre fazer ou não psicologia. E porque eu estava com uma questão sobre a formação, no sentido de que, nossa, eu vou me formar com 32 anos de idade. Sabe aquela ideia do Uhum. tempo perdido e tudo mais? Isso via muito forte na época. E aí ela, numa conversa, ela falou: Ó, em 2025 você vai ter 32 anos. Inevitavelmente isso vai acontecer na sua vida. E aí você quer ter 32 anos sendo psicólogo ou sem a psicologia? E aí isso ficou tão marcado pra mim que foi isso que realmente que eu disse, não, vou matricular. E aí fiz a matrícula e o resto tem sido história. Perfeito. E assim, para além do que é que o Pablo quer fazer para servir as pessoas no aspecto profissional, Sim. a psicologia ela também te atravessa no âmbito pessoal, assim, tem algum aspecto de crescimento pessoal ou necessidade pessoal, digamos assim, porque Uhum. para mim, desde o começo, a psicologia era uma opção, Sim. só que uma opção distante, Uhum. porque na época se dizia que eu ia morrer de fome, Uhum. né? Porque Sim. na época, Sim. inclusive, ainda era quando eu entrei na faculdade, Uhum. ainda era área de humanas, não era Sim, saúde não era ainda. saúde.
Então era super, assim, preconceito a Uhum. 1000, nível Uhum. master, né? De vai passar fome, Sim. enfim. A gente precisou, inclusive, de uma pandemia, né, para isso mudar de certa forma. Então. E realmente, assim, as pessoas olhavam pra mim e diziam, ai, tu é a cara de um psicólogo. Sim. Aquela história de que porque você gosta de conversar, você gosta de Uhum. ouvir, você gosta Sim. de ajudar, você acolhe muito bem. Uhum. Aquela coisa bem superficial, mas que Sim. tem a ver, Sim. né? Sim. E aí todo mundo dizia, eu não, vou fazer direito, porque na minha família Uhum. bomba o direito. Uhum. Aí eu pensei, caminho mais fácil, Sim. vou no direito. Só que foi chegando mais perto da decisão, né? Uhum. Aquela coisa do Sim. terceiro ano, aí é muito teste vocacional, as coisas, Pressão. pressão. E aí a pressão ficava fazendo eu querer ir para o direito por Sim. questões financeiras, digamos Sim. assim, né? Não que com direito seja tão simples assim Sim. você ganhar dinheiro. Não é, Sim. mas na Tinha uma cabeça perspectiva, né? ignorante e objetiva Sim. era melhor Sim. do que psicologia. Uhum. E depois eu fui amadurecendo a ideia do que é que eu ia me sentir eu, Sim. né? Naquilo que eu me Uhum. senti realizada, que eu ia acreditar que eu ia alcançar de fato outras pessoas. Porque no Sim. direito eu acredito que, né, advogando, Uhum. ou enfim, dá para você alcançar pessoas. Sim. Mas eu acreditava que psicologia Uhum. é uma outra Sim. forma de você Outra acessar as forma. pessoas, né? Uhum. E servir e ajudar a Uhum. transformar, Sim. enfim. E foi o que fez realmente eu Uhum. escolher a psicologia, Sim. determinar que não, vai Vai ser ser isso. isso aqui que eu vou fazer da minha Uhum. vida e seja o que Deus quiser, né? Sim. E Uhum. entrei, já foi a minha primeira escolha mesmo, Uhum. assim, foi já a Sim. primeira opção e deu super certo, Uhum. né? Aí, pra você, assim, Uhum. como, sim, e a psicologia me atravessa de Sim. diversas formas, No teu dia a dia e na tua vida, né? total, no Uhum. geral, assim, total, total, que coisas que eu fazia ideia, Sim. digamos assim, de como eu lido com as Uhum. coisas, da minha história de Sim. vida, como eu lido com as coisas que me Sim. aconteceram, que fizeram comigo, que eu Uhum. fiz com alguém. Eu fui conseguir ter uma maturidade de compreender aquilo Uhum. com a psicologia. Uhum. Tinha coisas que eu já tinha ideia pela minha Sim. personalidade, também pela minha história de vida, já foi me dando Uhum. ali alguns gatilhos, digamos Sim. assim, algumas informações, Uhum. né? Mas a psicologia foi que concretizou. Sim. Pra ti, como é que é isso, essa parte do teu pessoal que a Sim. psicologia atravessa? Muito. Todo dia. Inclusive, na verdade, isso aconteceu muito no começo do curso. Alguns professores, eles trouxeram uma perspectiva de se você está aqui porque você quer aprender sobre você, para fazer terapia que é mais barato. A gente chegou a ouvir esse tipo de comentário, no sentido de que realmente, quando você faz aquela pergunta para todo mundo, por que que você está aqui no primeiro dia de aula? Muita gente fala, porque eu quero me conhecer. E é muito mais do que isso, né? Vai muito mais além do que essa questão. Então, eu entendia o que que eles estavam querendo propor, mas, de certa forma, não é somente esse outro lado, né? Teve muito processo de autoconhecimento, sim, dentro do curso, para mim. É, eu comecei a perceber que eu comecei a ter conhecimento sobre questões das minhas emoções, sobre o meu funcionamento. E aí, principalmente agora nessa parte mais final, no último ano para cá, em que a gente vai para uma questão mais prática, né? A gente vai vendo como é que funcionam as abordagens de fato. Eu comecei a adquirir ferramentas para mim, né? Para o meu dia a dia mesmo. E aí, quando eu me aprofundei na minha abordagem, e aí eu comecei a ter mais repertório também para lidar com as questões minhas. Então, assim, ajudou. Não é só pro. Ah, tô aprendendo para ajudar alguém. Eu consigo me ajudar também com as coisas que eu tenho visto no curso. Então, assim, me atravessou muito esse processo. Teve uma aula específica que também ficou muito gravada, que foi sobre luto. E olha, a aula foi difícil. Eu acredito. Teve gente levantando, teve gente saindo, chorando. Eu fiquei aqui com aquele nó na garganta, porque não tem como não atravessar o luto, né? O luto, eu acho que atravessa todo mundo em algum momento da vida. Então, tiveram momentos assim que deu aquela sacudida, sabe, na aula. Você vai lá pegar um conteúdo, mas você sai. Eita, acho que eu saí foi de uma sessão de terapia aqui agora, Hum, porque mexeu com tudo.
Então, me atravessou muito. E me atravessa muito ainda e me auxilia muito no meu processo pessoal de autoconhecimento. É verdade. E assim, dessa aula de luto, acho que também deve ter atravessado, né, afetado muitas pessoas também pelo aspecto de que o luto ele não é só sobre pessoas que partiram, Sim. que faleceram, né, alguma Uhum. coisa assim. Porque qualquer coisa que a gente perde, em que Sim. existia algum tipo de apego, é um Uhum. luto que a gente vai ter que Sim. trabalhar, né? Exato. E aí, quando a gente vai percebendo isso, que tem coisa que a gente só engole e finge que tá tudo bem, Uhum. aí, tem um Sim. negócio aqui pra Sim. tratar. Exato. E também, assim, a gente, esse comentário desse Uhum. professor, na hora que tu falou, eu fiquei assim, vale. Só que tu foi falando a tua Sim. perspectiva, aí eu fui também digerindo a ideia, aí Sim. realmente. Uhum. Porque, assim, de fato, sairia mais barato você se conhecer na Sim. terapia, né? Pagando ali um mensal bem menor do Uhum. que um mensal de uma De uma faculdade, faculdade, né? sim. E que a faculdade é aquele compromisso ali por 5 anos Uhum. e muito além do que você falar só de você, Sim. né? Pelo Uhum. contrário, você vai estar pegando estratégias, conhecimentos Sim. para trabalhar com outra pessoa. Uhum. E aí é bem nesse ganchinho Uhum. que realmente vai entrar a questão do eu vou me conhecer, mas não é para eu me desenvolver Sim. só como pessoa, Uhum. é para eu ter mais habilidade como, tipo assim, como pessoa Uhum. transformada, para realmente sentir, saber como é ser transformado Sim. para conduzir a outra pessoa, Uhum. né? Sim. Porque nada como aquele, digamos, lugar de fala, Sim. Sim. né? Sim. De eu saber, de eu poder conduzir uma pessoa sabendo Uhum. exatamente do que é que eu tô falando,Sim. porque eu também passei por aquilo. Uhum. É um Exato. processo lindo, né? Exato. E essa questão dessa identificação, né? Que eu tô colocando aqui que eu aprendi muita coisa que eu consigo aplicar em mim, mas muita coisa, ela foi só revelada no curso, né? Eu descobri que tá ali. Eu disse, opa, tem uma questão aqui que eu nunca olhei para ela, ela tá aqui. Mas o curso, ele não vai me dar essa possibilidade de resolver. A possibilidade de resolver eu vou encontrar na minha terapia pessoal, né? Porque senão a gente acaba caindo muito nessa ideia de que eu bato muito também nisso no meu dia a dia, de que não adianta a gente ficar buscando. Ah, descobri que eu tenho isso, descobri que eu tenho aquilo, descobri. E eu vou descobrindo coisas, mas o que é que eu tô fazendo com essas coisas que eu tô descobrindo? Né? Então, o curso ele me trouxe essa questão de ver muitas questões, mas tipo, preciso levar isso para a minha terapia pessoal, porque isso aqui não é a minha terapia. Né? Eu não sou o meu próprio psicólogo, apesar de que a TCC ela vai ter um negocinho por aí mais ou menos, Uhum, mas naquele momento, naquela situação, eu não sou o meu próprio terapeuta. Preciso de ajuda. perfeito. Falar em TCC, Uhum. né? Que você já está comentando que seria a Sim. sua abordagem, né? Uhum. Já bateu o martelo, é a TCC, por que a É, TCC, o que que a TCC está te agregando, assim, como sim. profissional, o que é que tu Uhum. percebe? Mari, antes de entrar no curso mesmo de psicologia, eu fui fazer uma formação para ter certeza que era aquilo. E eu fiz uma formação de psicanálise. Eu achei a coisa mais linda do mundo. Ainda acho hoje em dia. Né? O povo acha que porque eu sou da TCC, eu odeio a psicanálise, Eu né? esperava que tu fosse dizer. Achei a maior viagem. Não, eu acho Adorei. lindo. Quebrou a. A expectativa, né? Acho lindo, acho sensacional, incrível. E aí eu entrei, de fato, com esse impulsionamento, né? Nossa, que legal, a psicanálise. Quero ser psicanalista, vou fazer psicologia aqui para ser psicanalista. E aí, ao longo do curso, quando foram surgindo as outras questões, e eu fui me aprofundando na psicanálise, eu fui percebendo que aquela não era a minha maneira de atuar mais confortável, no sentido de profissional mesmo. Eu venho de uma área que você conhece, que a gente já atuou juntos, né, que é a dos transtornos adictivos. E eu venho de um lugar, que é o lugar do conselheiro, onde o conselheiro ele é muito ativo, né? Ele fala, ele se mete, ele dá a opinião dele. Sim. E quando eu conheci a psicanálise mais profundamente, que eu entendi que o local do psicanalista é um outro lugar, né, de condução ali de outra forma, eu não me identificava muito com esse funcionamento. Ia ficar com aquele impulso de quero falar, quero falar.
Sabendo também que o lugar de fala ali não é meu, né? Não é do psicólogo, é do paciente. Mas eu queria uma interação maior. E aí eu comecei a pesquisar e estudar sobre as outras abordagens. E aí eu cheguei na TCC. Eu cheguei na TCC antes dela chegar para mim na faculdade, né? Eu Hum, fui buscando sobre. E aí eu comecei a ver que era algo que eu consegui ir construindo ali dentro do atendimento junto com o meu paciente, que me lembrava um pouco o aconselhamento. Era diferente, né? Existem muitas questões diferentes, mas lembrava muito esse funcionamento que eu gostava. E aí eu disse, tá, o modelo é legal, eu gosto, mas eu vou agora conhecer a abordagem em si. E aí quando eu comecei a estudar ela, e curioso que o Beck, né, o autor, ele era psicanalista, né? Quando ele desenvolveu a nem TCC, sabia. era. E aí, para mim fez todo sentido fazer esse processo de mudança. E aí eu comecei a estudar, e quanto mais eu estudo a TCC, mais ela faz sentido para mim, sabe? Da forma de atuar no dia a dia. É por isso que eu cheguei nela. Eu ainda estou muito superficial, eu me considero, né? Porque cada vez que eu leio, aquela história de quanto mais você lê, mais você sabe que não sabe que você precisa buscar mais. Sim, Cada vez que eu leio, eu vejo que é algo mais profundo e mais específico, que eu preciso ir atrás desse conhecimento. Mas eu já me considero bem legal assim no conhecimento da abordagem. Preciso me aprofundar nas questões e é aí que entra um outro viés que hoje em dia está muito em alta, que é a questão das terapias contextuais, que são braços, né? A terceira onda da TCC. Eu ainda não fui para elas, né? Ainda estou tentando me situar na aonde base. na base e aonde eu vou me posicionar. Se eu vou permanecer na base, porque a TCC tradicional ela tem o seu processo, ou não, ou eu vou me utilizar de outros, ou eu vou muito para aquela linha da psicologia baseada em evidências, que você vai usando um pouquinho de cada terapia contextual, mas por enquanto estamos na tradicional. Entendi. Muito bom. E o que que tu percebe em questão assim de atuações, Uhum. digamos, dentro do mundo acadêmico, Sim. né? Como você vai ali lidando com os aspectos do mundo acadêmico, comparado ao que você já sabe mais ou menos como é que é, porque você já trabalhou no Uhum. ambiente junto com psicólogos, então você Sim. pôde ver como é uma atuação assim de perto. Você faz a sua terapia, então você também vê Uhum. como é um outro aspecto de Sim. atuação ali de perto, né? Uhum. E aí, como é que tu vê essa diferença ou Uhum. as similaridades, né? O que é que tem Sim. em comum aí, Sim. do que está sendo abordado, Uhum. mostrado na Sim. faculdade, nas aulas, ali na sala de aula, Na com o que é a prática. prática em si. Muito distante. Inclusive, e agora eu vou compartilhar um primeiro choque que eu tive dentro da psicologia, porque na minha cabeça, quando eu pensava sobre psicologia antes de conhecer, eu entendia e achava que o curso ele ia me dar orientações no sentido de como conduzir o atendimento ali, qual que era a pergunta que você faz para ter a resposta que você precisa, entendeu? Entendi. Pegar na mão É mesmo, né? Assim, isso. Tipo, um manual. Fulano falou isso, página 75, a falar resposta com... que eu vou dar. Eu acho, sério, eu achava que era isso mesmo, antes de entrar no curso. E aí, eu acho que quando chegou ali pelo terceiro ano, a ficha caiu de que não Não, era não tem assim. esse, não tem É, esse manual, não, né? não tem. E aí foi o momento que eu precisei me voltar para mim, de fato, assim, e falar assim, o que é que você tem das suas habilidades para construir esse processo terapêutico, né? Para construir um atendimento. E foi um pouquinho difícil aceitar isso. Sério mesmo. Porque eu tinha uma outra perspectiva. Depois que virou essa chave, ficou muito mais interessante. E caiu a ficha de que não fazia sentido nenhum existir um manual de perguntas e respostas. Mas eu confesso que eu tinha essa ideia. E, assim, como o aconselhamento ele existiu antes dos atendimentos clínicos da psicologia, que eu faço nos estágios, por exemplo, então, quando eu vou para essa clínica, eu já tenho um pouco mais de tranquilidade no lidar com o paciente. Mas dentro do conteúdo teórico, você não se prepara nesse contato, nessa realidade, nessa humanidade, né? Você se imune de teoria, de informações que vão ser importantes, mas quando você está ali cara a cara, você está dentro da situação, é uma realidade completamente diferente.
porque quando você está em sala, por exemplo, fazendo um estudo de caso, você tem tempo de analisar aquela informação, pensar sobre ela, pensar qual é a melhor alternativa, é, e buscar. Ali, cara a cara, na sessão, vem uma informação de lá e você tem que processar essa informação e existe uma certa, como é que eu posso dizer, velocidade nisso. Porque assim, Sim. você não vai dizer, ah, só um minutinho, deixa eu só olhar aqui qual é o melhor Pensar aqui, caminho né? aqui e associar com os meus estudos. Não é, é um processo diferente. Então, assim, eu senti esse distanciamento, ainda sinto. Hoje em dia, com as supervisões, aproxima um pouco mais, né? Mas enquanto a gente estava só na parte teórica, tinha uma dificuldadezinha aí. É, mas faz todo sentido. É realmente desse jeito. E aí, assim, na minha experiência, inclusive, só para Uhum, partilhar aqui um pouquinho também, a minha área, a área que eu uhum. escolhi, assim, para realmente atuar, que foi onde Sim, nós nos sim. conhecemos, né, na faculdade, é uma Zero. pincelada e Sim, olhe lá, sim. né, que são os transtornos adictivos, Uhum, né, e os sim. comportamentais. E, infelizmente, assim, na faculdade, até hoje, é uma coisa, assim, pincelada, Essa né? pincelada nem chegou pra mim ainda na minha. Pronto. E ainda não são todas as Sim, estruturas, as sim, grades curriculares de faculdades, né, de universidades, sim. que abordam. Uhum, Às vezes é uma pincelada dentro de uma cadeira que o professor comenta que existe aquilo sim, ali também, sim. né? Tipo assim, existem os vícios, as Uhum, dependências, que é assim e tal. uhum, Não, mas aí o foco da gente é outra coisa, né? Da sim, aula, professor, sim. né? Uhum, E aí, assim, tem que correr atrás, né? De fazer outros cursos por sim, fora, especializações e sim. por aí vai. Mas, ainda assim, que assim que eu, ainda dentro da faculdade, eu fiz vários Uhum, cursos, vários sim. cursos. E ainda assim, nada como a prática. Uhum, E aí, a minha visão acerca da sua sim. caminhada, Uhum, né? Que aí a sua vivência pode até não ser uhum, exatamente como na minha cabeça imagina, sim. mas na minha cabeça é como se tu já tivesse aí Uhum, uma, uma experiência, uhum, né? Porque você já trabalhou dentro de um ambiente que sim. é um contexto de saúde mental ali Uhum, todos os sim. aspectos e possibilidades, Uhum, né? Que aí tem família, que tem que lidar com família, e aí sim. tem o paciente em si, e Uhum, aí tem as comorbidades, uhum, tem a doença principal, aí tem a secundária. Gente, sim. é muita coisa. Muito Então, rico. eu acho que tu já começou, assim, a tua Uhum, trajetória com um prato cheio sim, de experiência, né? sim. Como é isso pra ti, assim, como é que tu enxerga Uhum, essa, essa essas experiências que você já teve acesso, sim. mesmo antes de chegar na a parte Prática, tá? prática Sim, da faculdade sim. mesmo. Olha, eu comentei até isso ontem, estava conversando com o pessoal ontem, a gente estava falando sobre isso, de que eu sou muito agradecido por ter vivenciado algumas coisas, porque fizeram toda a diferença dentro desse processo, né? Dentro desse trilhar aí do curso. O exemplo que eu coloquei ontem, eu vou colocar aqui, é da questão da medicação. O fato de ter lidado com medicamento, né, dentro dos ambientes que eu trabalhei, não diretamente, né, mas no sentido de que eu precisava entender o que estava sendo tomado. Em alguns casos, eu precisava acompanhar essa distribuição de medicação, As reações, as né? reações, né, o início, eu tomar a primeira vez, os efeitos colaterais, as reações. Então, assim, isso me deu uma riqueza de entendimento de funcionamento medicamentoso que eu não conseguiria pegar na faculdade. Exato. Não conseguiria. E olha que a gente já teve, eu acho que umas duas disciplinas, uma principalmente, mas teve uma segunda que falou um pouco sobre isso, mas focando bem na questão de medicação. Mas eu tenho certeza, se fosse só isso, não teria me munido da forma que eu entendo. E aí agora a gente vai para as outras coisas, né? Porque não foi só a questão da medicação, como você colocou, tem a questão da relação familiar, do entendimento de transtorno secundário e as comorbidades. Foi universo, assim, que eu sou muito agradecido. Isso atravessou muito e foi toda a base que eu precisava para seguir um processo de bem, sabe? Na faculdade, de conseguir tudo fazer muito sentido, conseguir encaixar tudo, todas as informações. Então, foi muito, muito legal essa vivência. Faz diferença, né? Muita, muita. E assim, em questão de
área, Tá. né? Você já trabalhou em outras áreas, né? A psicologia ela é muito ampla. Eu, Sim. quando eu entrei na psicologia, eu só achava que tinha RH, Uhum. hospital, consultório e escola, Sim. né? Só que assim, de uma forma muito ampla, como se Uhum. fosse meio que faz a mesma coisa em cantos Sim. diferentes. Sim. O mais diferente na minha cabeça era que talvez seria o RH, Uhum. né? Sim. E quando você vai estudando, quando você vai Uhum. tendo as práticas, né? Vai conhecendo, aí você vai Sim. vendo o mundo que é, Uhum. né? E as formas diferentes de cada mundo, Sim. digamos assim. Uhum. E aí, como é que tá o teu caminho, a tua Sim. condução, do que é Uhum. que você se vê fazendo, já Uhum. tendo tido, mesmo que não tenha sido na atuação do psicólogo em Sim. si, né? Mas das áreas, o que que você Uhum. quer escolher, o que que você acha que é importante a pessoa ter Sim. em mente para poder escolher, o que que você Sim. acha? Ó, eu não passei por todas as áreas ainda, né? Eu acho que principalmente falta escolar e hospitalar. Hospitalar eu não quero passar, não quero vivenciar essa experiência, né? Pela própria disciplina e pelo conhecimento que eu adquiri sobre ela, eu entendi que não é por aí o meu caminho. Mas eu vivenciei o RH, eu estou vivenciando atualmente a jurídica e clínica, né? Desde o começo eu já tinha um negocinho com a clínica, né? Essa questão, o que me mobilizou a buscar psicologia, né, foi esse processo de entender o outro, de atender, de estar sentado individualmente e conversar. Dentro do trabalho com os transtornos adictivos, eu conheci, de certa forma, a social, né? Aquela interação ali com os grupos, e eu adoro. Eu tenho um braço, não, mas metade do corpo inteiro com a social, assim. Mas o meu foco hoje é clínica, é onde realmente eu me encontro como pessoa, de estar ali individualmente com o outro e fazer aquele processo acontecer. Mas eu acho que uma coisa que a gente precisa ter em mente, né, nesse momento de escolha, tem muito a ver também com algumas habilidades pessoais. Lógico que todas as habilidades elas são desenvolvidas, isso a gente sabe. Mas existem algumas coisas que a gente tem uma facilidade maior de fazer e tem outras que a gente não tem. Por exemplo, quando eu penso em hospitalar, quando eu penso na intensidade daquele processo, naquela correria, naquela ausência de rotina, né? Tem uma professora que ela sempre fala sobre isso, que não existe rotina. Você chega lá e aparecem as coisas e você vai correndo e construindo aquilo tudo. A pessoa que lute. A pessoa que lute, é. E aí eu já não acho que eu tenho tanta habilidade nessa área, né? Então eu já me reconheço aí, digo, não, não vai ser por aí. Eu gosto mais dessa coisa de estudar o caso, pensar, analisar, construir a sessão, executo. Aí depois repete de novo o processo, algo muito mais estruturado. Tem a ver com uma necessidade de controle em um processo ansioso? Tem a ver, mas isso aí é para outro episódio, né? Então, assim, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa ter é reconhecer as nossas habilidades pessoais, Exato. né? E a partir disso começar a ver onde que encaixa. Eu gosto muito também dessa relação de conversar com muitas pessoas, então eu gostava muito dos grupos que a gente fazia, né? Então, a social, dentro dessa perspectiva de grupo, ela me pega um pouquinho. Entendi. E assim, realmente não tem como a gente separar quem nós somos Sim, de como a gente vai atuar, perfeito, perfeito. né? Uhum. Então acaba que Sim, tem que sim, levar em consideração isso, aquilo que eu me sinto sim. mais confortável, aquilo que a minha Uhum. habilidade consegue ser melhor Sim, desenvolvida, né? Tem exato, que ser levado em consideração, não tem como, exato. né? Uhum. Perfeito. E pra ti, o que Uhum. que a psicologia mais colabora, Uhum. digamos assim, na tua vida como Certo. pessoa? O que que ela Uhum. te proporciona? Eu diria que um olhar mais não extremista das coisas. Porque, assim, eu acho que a gente, enquanto ser humano, a gente tem muito essa tendência de não olhar camadas, né? De olhar o que está ali sendo exposto e é isso, ponto. E uma coisa que eu aprendi muito com a psicologia é o que que a gente não está vendo, né? O que é que está por trás. Essa coisa bem psicanálise, assim, sabe? O que é que está sendo dito para além do que está sendo dito. Uhum. E eu acho que isso me auxilia muito no dia a dia, porque eu sinto que eu me tornei um pouco mais compassivo com as pessoas, né? De entender
o que que elas estão passando, de entender a motivação de um comportamento, talvez, de entender que tá todo mundo tentando dar o seu melhor, né? Por mais que às vezes não chegue no resultado que gostaria, mas tá todo mundo tentando. Então, assim, eu acho que me mudou como ser humano, como olhar para as coisas e olhar para as pessoas. Você tem essa perspectiva também? É bem por aí. É, assim, eu acho que realmente muda a visão de mundo, Sim, né? Assim, a forma que a gente vê o mundo, que a gente vê as pessoas, que a gente vê as relações, sim, que a gente se vê, né? Eu acho que a psicologia, ela me ensinou muito isso mesmo, sim. assim, de a forma com que a gente lida e Uhum, enxerga sim, as coisas, né? As ferramentas que a gente pode ter, que principalmente, assim, questão das limitações. sim. Que às vezes as pessoas só pensam nas potencialidades, né? Assim, Uhum, nas capacidades, o que que você é capaz de fazer, sim. de atuar e tal. E aí vai colocando, assim, vai, tipo, como se fosse... Vai num nível, assim, muito Muito alto. alto Sim. de entrega, digamos, Uhum, né? Das possibilidades, sim. e acaba ignorando as limitações. Uhum, Porque nós temos as nossas sim. limitações e elas Sim. precisam muito ser levadas em consideração, Uhum, né? perfeito. Porque se não for levado em consideração, tem uma chance de daquilo ali que a gente está se propondo não Uhum, dar certo, porque eu estou sim. pensando só nas possibilidades e não Sim. naquilo que às vezes pode não ser Uhum, possível, né? E aí vem a frustração, aí vem uma autocobrança, sim. aí vem uma questão de achar que, de se descredibilizar, né? De achar que o problema foi que eu que fiz Sim. alguma coisa de errado, ou eu que isso, ou eu que aquilo. Uhum, E na verdade era realmente uma limitação que existia ali, que eu preciso olhar para sim. ela, Exato. né? Exatamente. Perfeito. E aí são coisas que a gente vai aprendendo ao longo das Sim. experiências, Uhum, né? Vai ali conciliando às vezes com algumas partes sim. teóricas, mas é a vivência que dá a cartada final do conhecimento, né? De Exato. entender aquilo. Exato. E tu foi falando de camadas, né? Uhum, Da parte superficial e de uhum, camadas. Inclusive, no começo, eu uhum. achava que o comportamento, a abordagem comportamental, Sim. a TCC, Uhum, era aquela coisa superficial. uhum. Eu achava que muitas pessoas Sim, acham, né? sim. Que era aquela coisa Ai, superficial. polêmico. Eu tenho uns polêmicos para falar sobre isso já já. Já Pronto. já. Porque Sim, muita gente ainda sim, pensa isso. sim. Hoje, por conta dos meus amigos, não Uhum, por conta de estudos, digamos sim. assim, mas por Uhum, conta de amigos, por conta uhum, de pessoas que eu acompanho nas redes sim. sociais, que são psicólogos, que são TCC e tudo, Uhum, enfim, da parte sim. comportamental de vários braços, né? Uhum, Aí eu percebo que, nossa, não era aquilo. sim. Mas até eu me permitir conhecer a partir dos meus amigos ou das Sim. pessoas que eu admiro, eu ainda achava que era aquela coisa mais Sim. literalmente do comportamento, Uhum, sabe? Aquela coisa assim, sim. bem rígida, Sim. sabe? Aí eu tinha um. Uhum, Hoje em dia eu gosto. uhum, Hoje em dia eu já. Nossa, olha aquilo ali, como sim. aquilo ali agrega. Uhum, Mas antes eu tinha esse. sim. TCC, Deus me livre. Sim. Porque eu sou Sim. extremamente humano, aquela coisa Uhum, assim sim. da camada e do mais profundo. Uhum, Por que que sim. eu me apaixonei pela psicologia analítica? Porque um dos nomes da psicologia Uhum. analítica é a psicologia profunda, que é exatamente aquela coisa que vai lá Na rasga alma da todas as pessoa. camadas, Sim. chega lá na essência da Sim. pessoa, né, Uhum, para poder entender a raiz, sim. para poder entender o porquê daquele fruto, o Sim. porquê daquela Uhum, árvore de ser daquele jeito, qual a forma que a gente pode trabalhar com aquela pessoa, saber que sim. é uma pessoa, não é um Uhum, transtorno, não é uma situação, não é sim. um sintoma, mas Uhum, é uma pessoa que vivencia aquilo ali de algum jeito. sim. Para mim, isso faz toda a diferença. Total. Fora o aspecto da espiritualidade, que Sim. Jung, Sim. digamos, eu digo que ele é um pioneiro Uhum, em levar em consideração, sim. não como aspecto de assim, a pessoa tem as crenças dela, não, Uhum, mas de isso ser considerado como um fator sim. de cura ou adoecimento. Uhum, Cura não da doença em sim. si, mas da cura Sim. das questões dela, né? Assim, Uhum, que a cura às vezes não é não ter aquilo, sim. mas saber conviver Isso. e lidar com aquilo, que faz Perfeito. toda a diferença, né? Perfeito. Aí pra ti, como é que tu vê isso? Antes de eu chegar nessa questão Na da TCC, polêmica? da polêmica, deixa eu só fazer uma observação que é sobre essa questão da espiritualidade. Porque eu vi um vídeo aleatório de um rapaz, ele falando que
a religião dele tinha salvado a vida dele. E não vou entrar em qual era a religião, né? Mas era a religião dele. E isso é muito polêmico dentro da psicologia, né? A gente fica, meu Deus, religião e tudo mais. Sendo que ele concluía essa fala dizendo, mas foi a minha psicóloga que me fez voltar para a minha religião. Então, assim, olha que interessante que é a gente reconhecer essa existência ao invés de ficar nessa briguinha e dizer, não, aqui é científico, aqui não. Gente, a gente tem que se apropriar daquele ser humano que está ali, né? Então, assim, eu gosto muito da tua abordagem por conta disso também, dessa perspectiva da espiritualidade. É, Mas, perfeito. bem, Ainda tem é, vaga, aquela. eu gosto de quase todas as abordagens, assim, eu não tenho Eu acho nenhuma que todas questão. têm o que agregar. É, Todas têm o que. Claro que, não, assim, na hora de você atuar, não sim, tem como fazer uma salada isso, mista, porque a gente exato, precisa ter exato. um, Um foco um ali, isso, direcionamento, né? Precisa ter é, uma linha de sim, concordância com aquilo que a gente está sim, atuando, né? sim, Mas eu acho que todas são sim, maravilhosas sim, dentro daquilo que elas se propõem, exato, né? E todas têm exato. suas limitações também. Uhum, Não exato. existe uma que seja incrível e Uhum, perfeita, a não ser a sim, psicologia. Ah, não, tô brincando. Mas, assim, não existe aquela linda e sim, perfeita em todos os aspectos, em exato. todos os transtornos, em Uhum, todas as atuações. Sempre vai sim, ter alguma coisa que vai dar uma certa limitada, uhum, mas cabe ao profissional fazer um joguinho de cintura e sim, vai exato. segue em frente, né? Inclusive, quando tu perguntou mais cedo sobre essa questão do curso, né, de como é que ele se dá e tal, é uma coisa que eu diria assim, se você que está ouvindo quer fazer psicologia e quer ir para TCC, não vá para TCC direto. Divida, são 5 anos de curso. Divida o primeiro ano e meio, mais ou menos ali, estude psicanálise, mas o outro ano e meio estude o humanismo, a fenomenologia, o existencialismo e termine na TCC. Conheça todos esses funcionamentos e todas essas vertentes, né? Essas abordagens, porque auxilia muito no que eu vou dizer mais à frente. Agora entrando na polêmica da TCC. Vamos lá. O que que eu vejo muito, né, de onde que surge esse preconceito, né, essa ideia preconcebida sobre a TCC ser uma abordagem superficial, ser muito comportamental, no sentido de é, ela parece até, às vezes, que é muito algo que você controla a pessoa ali. Você tá toda hora, né, É, às vezes tem umas coisas que. dizendo o que ela tem que fazer e tudo Uhum. mais. Como se fosse uma coisa muito mecânica, Isso, né? Tipo exato. assim, faz assim, que isso aqui vai fazer Sim, tu, sei lá, trabalhar melhor com o teu sim, sintoma do pânico, por exato, exemplo, né? Às exato. vezes tem esse, Sim. esse pensamento, né? E aí, eu acho, isso é uma opinião muito pessoal, de que isso surge. Porque, assim, quando você entra em contato a primeira vez com a TCC e que você começa a estudar, você tem realmente essa perspectiva, estudando mesmo, de que você tá ali para mudar a mente da pessoa a todo custo. Né? Então, assim, eu tô triste porque tá chovendo. Olha, que legal, tá chovendo, mas você tem uma guarda-chuva para se cobrir, vamos olhar para esse lado. Parece muito aquela questão do pensamento positivo, Que sabe? as pessoas também chamam de positividade tóxica, né? Uhum, Como se fosse sim, assim, tipo, a pessoa não pode ter um momento de tristeza dela, exato. de luto, né? Tipo, aquela coisa, o copo meio cheio, meio Sim, vazio. Tu tem um sim, copo, agradece que tu tem um exato, copo. exatamente. E aí, quando você dá a primeira leitura de início ali, bem superficial, você entende um pouco disso, de fato. E aí, eu tenho uma percepção que algumas pessoas elas se apropriam disso e vão pra luta, sabe? Pega esse conhecimento assim bem superficial e vão. Então, assim, TCC a gente fala muito sobre evidência, né? Qual a evidência desse pensamento que você está tendo? E aí, existe um momento que você ajuda o paciente a mudar esse pensamento, de fato. Mas antes disso, existe todo um processo de que você vai dar sentido a esse sofrimento. O paciente vai chorar com você e tá tudo certo. Porque fica parecendo muito que o cognitivista está sempre tentando fugir de sentimentos negativos, né? Não, vamos aqui ficar feliz, vamos ficar felizes, a positividade tóxica. Então, assim, eu acho que muita gente acabou perpetuando esse modelo de não se aprofundando mesmo no que a abordagem traz e acabou que disseminou. E Uhum. criou-se uma ideia de que é uma abordagem fácil, e ela não é uma abordagem fácil, é uma abordagem extremamente difícil de estudar.
E por esse modelo, é uma abordagem fácil, muita gente começou aí, é o caminho mais fácil, é o caminho que tá dando dinheiro, e deu essa saturada nesse processo que eu percebo que existe hoje, né? Mas é muito profundo a TCC. Existe um capítulo dentro de dos livros que são de base da TCC que se chama Compreensão Fenomenológica. Então, assim, o pessoal às vezes comenta num vídeo de alguém da fenomenologia, cadê a evidência? Não é científico? Ah, Né? da psicanálise, É, da junguiana. então, Sempre tem um comentário, assim, dessa coisa sim. da É evidência. pseudociência, né? Uhum. E aí a pessoa não está lendo o próprio livro da sua abordagem, porque um capítulo do livro da abordagem da TCC se chama Compreensão Fenomenológica. Então, assim, ela é muito mais profundo do que ela parece ser. Então, são etapas, são processos muito minuciosos que você vai vivenciando dentro do processo terapêutico. E dentro disso existe toda essa questão de acolher, entender. Tem uma moça que eu sigo no Instagram, que ela é psicóloga, ela é da TCC. E alguém fez alguma pergunta numa caixinha que ela colocou, disse a pessoa dizia, eu quero ser o melhor terapeuta da TCC. Que livro você sugere que eu leia? Aí ela disse Tornar-se Pessoa, do Rogers. Olha. Outra coisa, tá vendo? Então, assim, Uhum. eu acho que agora os profissionais estão preocupados com isso, de entender de que existe toda uma bagagem que precisa ter para a gente chegar na aplicação da técnica. Perfeito. E isso que tu falou agora do profissional é uma coisa tu falou, aí eu me veio na cabeça, né? Que é algo que também está ajudando as pessoas a desmistificar, né? Sim, Porque, assim, às vezes tem faculdades tem universidades, né? Tem um mundo acadêmico que às vezes é tendenciosa a uma abordagem mais, né, sim, X. sim, E aí aquela universidade, aquela faculdade, aqueles professores, eles vão ser mais tendenciosos sim, a falar mais daquela abordagem sim. X, Uhum, né? E aí você vai fazer um determinado curso, e aí aquele profissional daquele determinado curso de extensão, sim. né, assim, de uma pós, alguma coisa Uhum. assim, ele também, se for de uma abordagem específica, às vezes ele também vai ser muito assim, Tendencia, sim. preso à abordagem que ele tá, Isso. né? E aí é uma coisa que, infelizmente, existia muito, que eu acho que tá Uhum. melhorando, que os profissionais, eles eram muito preconceituosos com as outras Sim. abordagens. E aí ficava tudo muito Uhum. segmentado, né? Ficava Sim. aquelas coisas muito separatistas mesmo, né? Uhum. Cada um no seu Sim. quadrado, fica cada um no seu Sim. canto, a minha é melhor, Uhum. a minha tem o embasamento científico, a minha Sim. isso, a minha outra aquilo, mas a Sim. minha tem aquilo outro, a Uhum. minha é mais humana, e aí por aí vai. Sim. A discussão era longa. Uhum. E eu acho que isso tem melhorado. Tu falou Sim. dessa pessoa que mostrou esse livro, né, de Uhum. Rogers, Sim. e eu lembrei que teve um outro, que era Uhum. um homem, no caso, que também era TCC, que ele é uma certa referência e Sim. tudo, e ele indicou o homem e seus símbolos, Olha que é aí. de Jung, Olha aí. né, Uhum. e ele colocou como uma compreensão da humanidade, Sim. né, e eu tenho um outro cara Uhum. que também era da TCC, só que Sim. hoje ele trabalha mais com a parte de comunicação e tudo, mas a Uhum. abordagem dele, Sim. como psicólogo, é TCC. Uhum. E ele trabalha agora mais com desenvolvimento de pessoas. Uhum. E ele simplesmente usa Jung em Uhum. diversos aspectos. Sim. Os arquétipos, Uhum. inconsciente coletivo, inconsciente individual. Uhum. Ele usa vários aspectos do Jung Sim. para meio que embasar Uhum. parte dele, Uhum. né? Sim. A forma dele trabalhar, de Sim. conduzir e tal. Uhum. E hoje em dia eu acho isso fantástico. Sim. Inclusive, isso me fez também me permitir a realmente perceber que as outras abordagens Sim. também têm algo a agregar e Exato. tudo. Isso também fez diferença para mim, Sim. né? Isso também me Uhum. deu essa possibilidade. Apesar de eu nunca ter sido, assim, 100% fechada, mas por eu achar que as outras eram Uhum. fechadas, eu... Ai, esse povo, Sim. velho. E isso também Sim. acaba segmentando, né? Sim, Você não segmenta exato. de um lado, mas você acaba indo pro Exato. outro, né? Exatamente. Hoje de manhã, hoje já, bem cedo, eu ganhei um livro. Eu fiquei super feliz, que era eu esqueci o nome do livro, mas é o do Victor Frank, do Em busca Sentido. de Em sentido. busca de sentido. Amo. Livro E eu incrível. fiquei, ai, que maravilhoso. E nem é da TCC, mas eu tô aqui muito feliz, doido pra ler. E é um livro incrível. Sim. É um livro que inclusive, tem uma outra abordagem dentro dele, né? Que é a logoterapia. Uhum. E que exatamente é esse processo de
que você tem que buscar um sentido no caos. Sim, Um resumo bem perfeito, grosseiro, né? E esse perfeito. livro é fantástico. Inclusive, a minha primeira apresentação, né, lá no nosso antigo trabalho, a gente chamava de temática, né? Quando você Sim, levava uma palestrinha sobre um tema específico. A primeira que eu construí lá em 2020, ela se chamava Buraco Negro. Acho que tu já chegou até a ver, porque eu já repliquei ela na época. sim. E ela era sobre a logoterapia. Eu não sabia nem na época o que que era logoterapia. Eu lendo, pesquisando, aí, olha que legal. Vou colocar isso aqui na minha palestra também. E foi. E olha como a gente é atravessado, né? Então, assim, não, a gente não está falando sobre psicologia integrativa, né? Que é misturar abordagens, mas é ter isso como base, como fundamento e entendimento, né? Pro nosso dia a dia. Nesses manuais, assim, da TCC, nesses livros, tem até uma... O pessoal grifando tudo. Tudo vai, tem página que fica toda grifada, né? Porque tudo é Te entendo. importante. E aí tem um que é muito legal, que ele fala que, às vezes, isso acontece muito dentro da TCC, você quer mostrar o lado positivo da situação e o lado racional. Vamos tirar até a palavra positivo, uma questão racional. Né? O paciente está com um comportamento emocional e com um sofrimento ali X, e aí você vai no ímpeto de dizer, mas vamos pensar racionalmente. Aí você mostra a evidência racional e o paciente continua se sentindo mal. E aí, nesse livro, ele coloca de que você pode convencer ele racionalmente 1000 vezes, mas enquanto você não mudar o processo emocional, porque ele pode ter certeza de que aquilo está errado, mas ele pode continuar se sentindo mal sobre aquilo. Então, assim, não é uma relação direta de eu pensei racionalmente, eu vou mudar o meu emocional. Não é. Então, eu acho que enquanto profissional a gente tem que buscar entender, enquanto profissional da TCC, Uhum. entender que a gente está lidando com aspectos emocionais. A questão racional ela vai ser ali uma consequência daquele novo pensamento, mas não dá para eu ir direto nela. Perfeito. E às vezes, assim, essa coisa do mostrar, do provar, digamos assim, Sim. ó, isso aqui é assim, você tá vendo? Uhum. Tá, eu tô vendo, mas ainda assim eu continuo Sim, sentindo o que eu disse que eu tava sentindo. exato. Mesmo assim, aquilo Sim, ainda incomoda aquela pessoa, ainda é sim, um fator de sofrimento para aquela pessoa. sim, E é muito importante o profissional realmente ver isso, sim. levar isso em Uhum. consideração e tentar se ressignificar, Sim, né? Eu tô aqui falando, às vezes, em palavras, né, sim. junguiana, digamos Uhum. assim, mas é realmente é se Sim. ressignificar, é se compreender, Uhum. né? E conduzir a pessoa a transformar aquilo para um Sim, outro viés, para não causar aquele sofrimento sim, que está causando, né? sim. Tem até uma. É porque eu sou péssimo com o nome das coisas, sabe? Eu aprendo as coisas, mas eu não sei como é que elas se chamam, eu esqueço. Mas é basicamente o processo de a gente. Quando a gente está lidando com emoção, né? Isso dentro da TCC. A emoção está guardada, né? Ela está armazenada. Aí existe um processo de você trazer ela para a tona e aí permanecer com ela ali em sessão. E aí você trabalha com ela e quando você solta, ela vai ser rearmazenada de novo. Sendo que a ideia é que ela seja rearmazenada diferente já. Não de uma forma positiva, mas diferente. Uhum, E aí, sessão após sessão, você vai fazendo, você vai trazendo, você mexe ali com ela, solta, ela se rearmazena. Até que chega um momento em que ela está totalmente modificada. Então, assim, é no campo da emoção. Da perfeito. emoção. Então, acho que precisa desse olhar. Viu, pessoal da TCC? Viu? Precisa desse olhar humano sobre as questões. Perfeito. E tu foi falando assim, né? Não necessariamente. Para esse rearmazenamento, não Sim, necessariamente vai de forma positiva. isso. Aí eu fiquei pensando aqui, que eu não sei Uhum, se vai fazer sentido, né? Porque uhum. aí qualquer coisa você me corrige, mas que o ser positivo, o ser negativo também vai de acordo com o que a pessoa administra, né? Assim, Sim. percebe aquilo, Uhum, né? sim. Porque, assim, de acordo com, creio eu, né? Indo pelo Sim. que eu compreendo, que dependendo de uma situação, de uma forma, de uma história de vida, de uma determinada Uhum. história de vida, de acordo com que aquilo que foi normalizado para aquela pessoa, ela vai ter ela vai ser tendenciosa Sim. a ver certas coisas como positivas e como negativas, que Uhum. não necessariamente seja para uma outra pessoa. Sim, exato. Então,
Exatamente. esse processo ele também precisa ser visto Isso. justamente porque as variações são Sim, enormes de acordo com pessoa para pessoa, né? sim. Apesar de ter um padrão, Uhum. né? Sim. Assim, o certo é certo, independente Uhum. de quem acha que é certo ou não. Sim, Assim, né? sim, No sim. contexto mundo, né? Sim. Assim, Senso geral, é, né? mas, Eu acho que o que eu vou falar aqui tem até um pouco bastante a ver com a Jungiana, que é feito na TCC também, né? Esse processo de início. É extremamente importante a gente saber quais são os valores do paciente, né? O que é importante para ele, isso de início de terapia já. Porque não adianta eu conduzir ele para processos que não faz sentido para ele, né? Então é muito o que tu tá colocando, né? Às vezes o que eu tô achando que vai ser positivo para ele não é, porque ele não pensa igual a mim. Então eu preciso trabalhar com a perspectiva dele. Então essa questão dos valores ela é muito forte também, de saber o que é importante para a pessoa. E eu acho isso, pelo menos eu vejo assim, pouco eu conheço da analítica, ela tem muito essa questão assim do total, ela é totalmente guiada pelo que, como a pessoa sente, como a sim, pessoa vê, como a pessoa uhum, vivencia, sim, experiencia, né? Claro que a gente tem a base do tradicional, do que é sim, para ser, digamos assim, uhum, tipo assim, ah, tem o diagnóstico de depressão. uhum, É claro que a gente tem, né, a parte teórica ali do que é a sim, depressão, de como a depressão funciona. uhum, Aí a gente guarda essas sim, informações e vai olhar como aquela pessoa está vivendo aquilo. uhum. E aí a gente vai sempre tentando manusear Sim. de acordo com as duas, né, com o que Uhum. é no concreto do transtorno, da doença, Sim. e como a pessoa está vivenciando, quais os sintomas, como ela Uhum. sente, que estrutura ela tem, Sim. né, de vida, de Uhum. rede de apoio e por Sim. aí vai, para poder Sim. a gente entender como a gente vai conseguir Uhum. conduzir. Uhum. Porque é totalmente diferente uma pessoa com depressão que tem uma rede de apoio, por exemplo, Sim. com uma pessoa que não tem, Uhum. né? E Sim. isso vai ser usado a favor ou contra. Uhum. Sim. Porque às vezes a pessoa tem uma família, mas não necessariamente aquela Uhum. família é uma rede de apoio. Às vezes Uhum. aquela família é o gatilho. Exato. E aí, Exato. né? Uhum. É Sim. diferente. Sim. Tem que levar em consideração. Não Exato. tem como simplesmente pegar uma pessoa, tratar, né? Assim, fazer todo o processo lindo e maravilhoso, incrível. Você vê assim a pessoa numa transformação, a coisa mais linda e maravilhosa, Uhum. e ela chegar em casa e a gente não levou em consideração como é a casa dela. Sim. E aí ela mesma vai ficar num conflito. Ela, Uhum. gente, mas eu na terapia eu mudei isso, eu consegui Sim. enxergar aquilo e eu não tô conseguindo aplicar. Uhum. Minha querida, porque você precisa Uhum. entender que a sua casa não tá colaborando. Uhum. Então, tem que ter uma outra estratégia para usar dentro de casa. Sim. Ou na relação com a mãe, ou na relação com o irmão, com o Uhum. marido, com o filho. Enfim, as Perfeito. relações. Né? Perfeito. Eu vejo muito isso também e- Foi falando, eu fui lembrando de um. Não foi paciente meu, mas dentro das supervisões, né? E aí, de forma bem distorcida, às vezes a gente identifica um problema e nosso o impulso natural é, cara, resolver aquele problema. Sendo que às vezes aquele problema é tão estrutural, às vezes é o que está sustentando a pessoa. Sabe aquele negócio do. Eu não sei nem quem foi que falou isso, mas de que tem alguns vícios que são estruturais, Uhum. né? Que alguns psiquismos que eles estão ali. É o que sustenta uma família, É uma isso. relação. Isso. Não sei se foi eu que te falei isso, mas a gente É já teve essas possível. É conversas. possível. E a minha memória não permite que eu me lembre, né, desse momento. Mas é tipo isso. Então, assim, às vezes não é só olhar, opa, problema, vamos resolver. Não é, é compreender, né, aquela realidade. Já tive casos exatamente Uhum, assim, que era com uma mãe, né, faz uhum, muito tempo, e que quando o filho dela conseguiu fazer um tratamento uhum, eficaz e conseguiu mudar, uhum. né, conseguiu ressignificar, enfim, se Sim. reestruturou, a mãe dele se desestruturou total. Aí, Por quê? Porque ela já estava acostumada, apesar do sim. sofrimento, era sofrido, Uhum, ela sofria muito, mas ela se desestruturou porque ela já tinha se acostumado a cuidar daquele filho que sim. precisava dela. Então, quando aquele filho desenvolveu Uhum. autonomia, Ela ela perde a ficou função, perdida, né? ela perdeu a função. Uhum. Ela ficou, e agora? O que é que eu vou fazer da minha. Não Sim. falando isso, Sim, né? sim, Mas as reações que ela tinha sim.
É tanto que ela ficou com raiva dos profissionais que Hum, acompanharam, porque ela ficou achando assim que, tipo, como se tivessem causado, um virado o dano. filho dela contra ela. Sim. Só que em nenhum momento esse filho, até onde a gente sabe, claro, Uhum. que destratou ou Sim. mudou, ele apenas colocou limites, Uhum. porque ele desenvolveu uma autonomia. Sim. E isso machucava a mãe, porque a mãe perdeu a função mãe. Uhum. Ela Sim. passou a ser uma figura materna, Sim. mas ela não tinha a função materna. Uhum. Porque aquele homem era um adulto Sim. e ele tinha que cumprir com as responsabilidades de adulto. Exato. E isso desestruturou. Então, é exatamente isso que você estava falando, Sim. né? Dos psiquismos, dos Uhum. vícios, dos comportamentos que Sim. são adoecedores, mas eles são estruturantes. Exato. Sustentam. Sustentam. Muito É interessante muito isso. doido, né? Sim. Muito, muito. E as polêmicas? Conte-me mais. Então, às vezes, é porque assim, eu sinto que eu fui pra TCC pra brigar com o povo da TCC, não foi pra brigar com, com as outras abordagens, não. Mas o que mais forte pra mim hoje é isso, sabe? É tentarem reduzir, não as pessoas externas, as pessoas da TCC, tentarem reduzir a atuação e a forma de manejo a algo muito simplista. Né? Um amigo meu mesmo estava conversando com ele, eu disse para ele que ele precisava ir para terapia, né? Sempre tô prescrevendo terapia para todo mundo, sempre que possível. Adoro. Mas, e aí eu sugeri que ele fosse para um cognitivista. E ele disse, não, não vou, não. Assim que ele puxar o primeiro questionário para responder, eu viro a mesa e vou embora. Então, assim, existe muito essa ideia da superficialidade mesmo. E eu estou aqui, se Deus quiser, ano que vem, me formando para combater essa ideia, porque não é superficial, é muito profundo, é muito complexo, mas a gente tem que estar disposto a mergulhar nessa complexidade, né? Precisa partir também dos estudantes Profissionais. barra Sim, profissionais, né? precisa. Precisa, porque senão a abordagem ela acaba sendo vista como aquilo. Uhum. É aquilo que a pessoa está tentando, a sessão inteira eu quero chorar e ela está tentando fazer eu rir. Eu só quero Sim. chorar. Eu vi hoje que eu esperei a semana inteira para chorar e achei que eu ia conseguir chorar aqui. Não consegui porque o terapeuta não deixou. O terapeuta quer que eu veja pelo lado positivo. Aí Sim. sabe aquela sessão que você se prepara a semana inteira para ir reclamar? Sabe? Eu não quero resolver, eu não quero resolução, eu quero reclamar. E tá tudo certo, né? Às vezes a gente tem esses dias. E então, essa é a minha maior crítica hoje à TCC. E a forma também como os cognitivistas estão lidando com as outras abordagens. Eu também me incomodo muito. Principalmente com esses comentários do qual é a evidência? Pseudociência. Pseudociência. Eu tenho as minhas questões com isso também. Assim, porque assim, eu não vejo ninguém, e quando eu falo ninguém, hoje eu tô falando só dos cognitivistas. Hoje o dia é com vocês, com a gente. Mas eu não vejo ninguém questionando, por exemplo, quando alguém vai no centro espírita. Né? Por exemplo, eu tenho um paciente ali que ele é espírita e ele foi para um evento e se sentiu muito bem. O outro profissional não está perguntando qual é a evidência do espiritismo. Não tá. Então por que fica nesse negócio com outra, sabe? Uhum. Entendo que são mecanismos de saúde, mas eu acho que muito além dessa questão da abordagem, a gente entender o que tá. Da abordagem, não, perdão, da evidência, né? Do cientificismo, é a gente entender como é que aquilo está funcionando na prática mesmo, né? No Uhum. dia a dia. E a gente tem comprovação, a gente pode não ter uma comprovação no modelo matemático, né? Que isso daí é uma manifestação extremista, nada fora do normal do que está acontecendo hoje em dia na sociedade, né? Sim. Tudo está polarizado, tudo muito extremo. Mas eu acho que, lembra lá no começo quando eu falei de que a psicologia ela trouxe essa visão meio termo das coisas? Uhum. E eu acho que eu continuo mantendo ela hoje quando eu penso sobre a TCC. Eu acho que algumas pessoas da TCC estão indo muito pro extremo. O extremo preto no branco e as coisas elas não são preto no branco. Existe aí uma longa camada de cores entre o preto e o branco. Perfeito. Então a minha crítica hoje ela é muito nesse lado. E aí eu já vou entrar com outro assunto. A segunda crítica é essa marketing que o povo está colocando em cima da psicologia. Muito difícil, né? Muito forte. Essa cobrança psicólogo barra publicitário barra marqueteiro barra Nem editor de me vídeos fale. barra...
Tá, Isso é um grande desafio. verdade. E assim, porque tem coisas que a pessoa se sente nessa pressão, assim, Sim. de produzir um conteúdo que pode agregar na vida das Uhum. pessoas, né? Sim. Claro, que pode ser uma dica rápida e Uhum. tudo, só que às vezes ficam umas receitas de bolo, como se fosse funcionar para todo É isso. mundo, que também tem outro ponto de que cabe também às pessoas a ter um certo senso, Uhum. né? De entender que, eu até já vi em alguns perfis colocando isso. Esse post, esse assunto, esse post, Sim. esse Reels, enfim, não, não, palavrinha, não substitui um atendimento, Sim. não Sim. substitui uma sessão psicológica, Uhum. né? Não substitui, porque realmente, assim, Sim. às vezes a pessoa, basta consumir aqui um conteúdo que a minha Uhum. saúde mental vai ficar incrível. Então. E não é bem assim. Uhum. Ajuda, Sim. pode dar um suporte, assim, né? Sim. Para um momento ali pré-crise. Uhum. Agora, tirar uma pessoa de crise por um post, acho difícil. Exato. Aí, se acontecer isso, que aí eu também não duvido, Sim. mas aí também não vai ser o post em si. Uhum. Vai ser o que aquela pessoa já tinha ali de Sim. estratégia e tudo, e aquele Sim. post deu Só o insight um final, insta né? deu um estalo, deu um insight e Uhum. fez com que a pessoa percebesse que, caramba, isso aqui me lembrou daquilo, então Sim. vou praticar aquilo. Uhum. Mas não foi necessariamente o post que transformou a Exato. vida da pessoa, né? Então também tem que Exato. ter toda essa noção, essa maturidade para Sim. não colocar na conta das redes sociais Sim. que aquilo ali está sendo suficiente, né? Uhum. Sim. E hoje eu sinto assim, Mari. Eu vou até te fazer uma pergunta. Posso fazer uma pergunta Sim. também? É, com essa afirmação que eu vou fazer, né? Porque pra gente que tá saindo, né? Chegando na reta final do processo, ele é um pouco assustador. Porque o que que eu vejo hoje enquanto atuação psicológica, né? Enquanto esse funcionamento é cobrado, você aparecer, você estar, né? Mas se a gente vai pensar historicamente, assim, nos últimos anos, de como que funcionou esse marketing da psicologia, primeiro veio um momento onde as pessoas pegavam a câmera, colocavam ali e faziam um vídeo sobre um conteúdo da psicologia. Ok. Depois isso evoluiu para o vídeo tem que ser pensado, tem que ter um gancho, tem que ter um gatilho, tem que ter um storytelling, tem que ter, Uhum. né? Profissionalizar o vídeo. Aí parece isso hoje, agora, que isso chegou num ápice de saturação e que muito movimentado pelo formato TikTok hoje em dia, de o que está começando a crescer com muita força é o lifestyle, né? Tipo, dia a dia, estilo de vida. E aí entra a questão da psicologia, quais são os limites, né? Porque agora, assim, você tá vendo as pessoas mostrando o dia a dia delas mesmas, né? E o pessoal quer consumir isso, né? Ninguém liga tanto mais para conteúdo muito direto, porque passou, é como se tivesse passado esse momento. Sim. E aí hoje eu vejo uma cobrança muito. Mostra o teu dia a dia, transforma a tua vida num storytelling. Eu vejo muita gente falando isso. Sendo que existem limites para os psicólogos, né? Porque existe uma questão ética, existe todo um processo. E aí a pergunta, na verdade, que é uma dúvida minha pessoal, é como é que se deu, tu acho que tem o quê, 10 anos, mais ou menos? Tanto que tu De tá, experiência, sim. de formação tem mais. Não, apenas. Ah, tá, Porque tá, tá. eu comecei a trabalhar antes de me Sim, formar. entendi. Comecei nos estágios lá e tudo. Tá, Então, de experiência, eu tenho mais de 10 anos, porque eu já comecei a estagiar sim. cedo. Agora, de Uhum. formada, eu me formei em 2017. Tem 8 anos? Certo. Vai fazer 7? 8 agora, Vai vinte e fazer. cinco é. E como é que se deu, né, essa mudança? Se tinha essas mudanças, ou isso veio muito agora, pós-pandemia, essas exigências, como é que funcionava, né? A real pergunta é essa, como é que funcionava essa forma de se mostrar o seu trabalho para as outras pessoas, já que a rede social, essa questão de Sim. gravar vídeos, ela é muito mais dessa década, né, de agora, Uhum. pandemia. Como é que era isso no passado e como é que Assim, nos mudou? tempos incas, como os maias faziam, Sim, eram os cartões de visita, sim, né? Inclusive, eu tive, até hoje eu ainda tenho sim. muitos, Uhum, porque esse processo de mudança ele foi rápido, uhum, de quando eu comecei, né? sim. Então, era aqueles cartões de visita, o boca a boca, Uhum, as indicações, né, do boca a boca. sim. No meu caso, eu sempre tentei trabalhar em clínicas multidisciplinares, Uhum. né, para poder ter um médico, tem a Networking, psicóloga sim. aqui, aí a fono, tem uma psicóloga aqui. Então, Uhum, eu sempre tentei trabalhar
Sim. com outros profissionais de outras áreas, justamente para ter essas trocas, Uhum. e super funcionou. Sim. Aí nessa era mais do digital, né, que foi precisando realmente entrar mais nesse processo e tudo. E aí, assim, eu particularmente, Uhum. eu vejo que tem duas possibilidades. Tem a Certo. possibilidade de você realmente se expor mais, e Uhum. tem a possibilidade de você ter apenas um portfólio. Sim. Ó, eu sou essa Sim. pessoa aqui, eu trabalho com isso aqui, Uhum. minha área é essa daqui, e pronto. Sim. E aí vai também meio que da indicação do boca a boca. Uhum. E da pessoa que for chegar até você, ela conseguir realmente se sentir acolhida já no primeiro contato. Que eu Sim. acho que isso é o que faz diferença. Uhum. A pessoa que já se expõe mais Uhum. é o bom senso, Sim. né? Claro que é atrelado às condições do conselho, né? Que Uhum. coloca ali algumas limitações, que tem a Sim. ver com coisas. Você tem que ter cuidado com a parte mais científica, sim, Sim. né? Tem que ter ali um embasamento que você precisa explicar o que é que você está, Uhum. o porquê que você está mostrando aquilo que você está mostrando, que Uhum. embasamento você tem com aquilo. Você tem que ter cuidado com os anonimatos, quando você vai contar a Sim. história de alguém, você tem que ter muito cuidado com isso. Uhum. E no geral, 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 falando de você, da sua vida, você Sim. tem que ter um bom senso. Uhum. Até porque, assim, tudo que você se posicionar, Sim. você tem que ter consciência de que aquilo vai afastar pessoas Uhum. e vai aproximar pessoas, Sim. de acordo com a identificação, Uhum. né? Então, assim, no meu caso, até agora, pode ser que para novos Sim. pacientes, possa realmente já rolar esse filtro. Sim. Mas para os meus antigos, como eu tenho pacientes realmente bem antigos comigo, Uhum. algumas coisas que eu me posiciono hoje não faz diferença. Sim. Porque eles já estão comigo, eles já me Uhum. conhecem, eles sabem que Sim. aquilo que eu penso sobre determinada coisa, sei lá, eu sou católica. Sim. Antes ninguém sabia, Uhum. porque antes não tinha Sim. Instagram, não, né, não tinha como as Uhum. pessoas saberem que eu era católica. Sim. Então eu atendo pessoas que pensam completamente diferentes, que Uhum. já estão comigo há muito tempo e que sabem que eu ser católica não influencia em Sim. absolutamente nada. É tanto Uhum. que nunca souberam que eu era. Uhum. Então, para novos Sim. pacientes que me encontram pelo Instagram, pode ser que, ah, isso é católica, acho que Uhum. Sim. pode ser. Ou Uhum. seja, e pode ser que também para outra pessoa que veja, ai, ela é católica, vai dar Sim. super certo Uhum. para mim, porque eu acho que em algum momento ela ser católica vai se encontrar com Encontrar. um valor meu. Sim. Pode até ser que em algum Sim. momento os nossos valores Uhum. se encontrem, mas Sim. não é algo, Não é o né, que... objetivo principal, né? Exato. E aí, assim, vai aproximar essa pessoa que se identificou por eu ser católica, Sim. por eu estar expondo que eu sou católica, mas pode afastar uma ou outra que Uhum. não queira que é, não queira ser atendido por uma psicóloga católica, Sim. mesmo que aquilo não vá Uhum. ser conduzido dentro da sessão, que inclusive Sim. é uma coisa também do conselho. Uhum. Faz parte da ética do conselho, Sim. né? Que aquilo não seja misturado, não seja Uhum. colocado como algo da sessão. Sim. Então, assim, realmente, primeiro ponto é o bom senso. Uhum. Ah, Mariana, mas tem muita gente que não tem. É. Aí vai pro conselho. Então, Aí vai, conselho lida, né, com isso. aí vai pra cartilha do conselho, de Sim. como é que o conselho conduz aquilo. Sim. E aí a pessoa ela tem que ficar mais dentro de um aspecto direcionado, né? Sim. E aí, amigo, pra gente fechar, eu queria, assim, que você pudesse fazer suas considerações Sim. a respeito, né, do que é que você vê da Sim. psicologia, de como a psicologia atravessa, Uhum. ou se também se você se sentir à vontade, ficar à vontade, você vai passar uma mensagem, ou para quem Sim. está começando, ou para quem, para a galera da TCC. Sim. Enfim, se você quiser Sim. passar alguma mensagem, alguma consideração final. Tá. É muito legal esse bate-papo, assim, deu... Ah, dá pra conversar mais umas 3 horas, assim, eu acho. Dava. Mas o que eu diria para quem tá pensando, eu queria conversar com quem tá pensando em fazer psicologia. Primeiramente entender o porquê, né? E aí a gente volta lá pro início do que a gente falou sobre buscar terapia ou fazer psicologia, né? São questões, caminhos completamente diferentes que se cruzam em pequenos pontos, mas são completamente diferentes. Mas seguir muito esse processo de conhecer todas as abordagens, entender como é que funciona tudo antes de fechar, né? Que caminho você quer seguir.
E quando você finalizar, quando você chegar na sua prática profissional, vamos estudar, por favor. De fato, vamos tentar mudar esse estigma que a TCC criou, porque ela é tão bonita, ela é tão profunda, ela é tão... Acho que ela consegue ajudar muita gente, mas se a gente estiver disposto a conhecer a ferramenta mesmo, né? Entender como é que ela funciona. Então, assim, meu conselho para todo mundo é que a psicologia é maravilhosa, é muito legal. Mas a gente precisa estudar. Assim, a gente costuma falar muito, é tão importante alguém ouvir alguém, mas vai tão além disso, né? Ouvir é só o primeiro passo, né? Total. Vai muito além disso. Então, para que a gente consiga de fato ajudar e ser efetivo nessa ajuda, a gente precisa estudar e estudar muito. Então, meu conselho é esse: estude muito a psicologia. Perfeito. Para complementar, é aquela coisa, né? O palco da psicologia, o psicólogo ouvindo e dando alguns retornos. Os bastidores, supervisão, é a Uhum. terapia, é o conhecimento, né? Os Sim, estudos, os cursos, cursos. as especializações, Sim. os desenvolvimentos pessoais Hum. para agregar no profissional, é, prontuário, Sim. Tanta ficha do coisa. Sim. paciente, história de vida. Milhões de Né? Um milhão coisas. de coisas. Uhum. O que é que eu vou estruturar para a próxima sessão daquele Sim, paciente? O que é que eu estou resgatando da sessão anterior que a gente sim, precisa ajustar nessa sessão junto com o que sim. está sendo falado hoje? E por aí vai. É muita coisa, Né? mas é muito bonito. Perfeito. Igor, muito É, eu que obrigada. agradeço. Foi maravilhoso. Que bom que você pôde vir, pôde dividir um pouquinho a sua trajetória, a sua história, Sim, né? Como a psicologia te atravessa. Pude também dividir um pouquinho aqui da sim. minha, né? Uhum. E só lhe agradecer por você ter aceitado esse convite. Eu que agradeço, Mari. Novamente, vou reiterar o que eu coloquei lá no início. Estou muito feliz por esse projeto Obrigada. do Pode Ser mais Mais leve, leve. né? Sim. Espero que chegue para muita gente, consiga ajudar, né? Como você já ajuda muita gente no seu dia a dia, né? E eu sou suspeito para falar da Mari, porque ela é uma amiga pessoal. Eu estou muito feliz, muito feliz. Muito Obrigada, amiga. obrigado. Por ter colocado aqui várias formas de mostrar para as pessoas que a vida pode ser mais A vida leve. pode ser mais leve. Obrigada e até a Obrigado, próxima. tchau, até.